Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Haroldo Fibes para fazer leitura de texto bíblico. Boa noite. Farei a leitura do Salmo número 1. Feliz o homem que não toma o partido dos maus, não se detém no caminho dos pecadores e não se senta no banco dos zombadores, mas se compraz na lei do Senhor e recita sua lei dia e noite. Recita sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a regatos, produz frutos na estação devida e a sua folhagem não murcha. Ele tem êxito em tudo o que faz. Diferente é a sorte dos maus, são como uma palha que o vento dispersa. No dia do julgamento, os maus não ficarão de pé, nem os pecadores na assembleia dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, ao passo que o caminho dos maus se perde. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 19ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata de deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário, vereador Martim de Souza Filho, para realizar a leitura da pauta dessa sessão ordinária. Pauta da 20ª sessão ordinária de 19 de junho de 2018. Apresentação de projetos. Projeto de Lei Complementar número 11 de 2018, altera a Lei Complementar número 498 de 23 de fevereiro de 2018, que autoriza a concessão gratuita de direito real de uso de bem público à Associação Esportiva e Recreativa do Bairro Padre Martim Stein. Mensagem retificativa ao projeto de Lei Complementar número 4 de 2018. Altera a Lei Complementar número 1 de 22 de outubro de 1993, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Timbó. Pedidos de providência. Número 201 e 202 de 2018, de autoria do vereador Adilson Mesch. Número 203 e 204 de 2018, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Ordem do dia. Projeto de Lei número 31 de 2018 institui a Unidade Monetária Ambiental UMA para efeito de cálculo de atualização monetária e unidade de referência de valores expressos na legislação ambiental municipal e da outras providências. Projeto de Lei número 32 de 2018 dispõe sobre a administração do binário constituído pelas ruas Japão e Rua Nicarágua. Projeto de Lei número 33 de 2018 altera o artigo 2º da Lei número 2.957, de 16 de abril de 2018. Projeto de Lei número 34 de 2018, autoriza a abertura, bem como a suplementação de crédito especial no orçamento do Programa 2018 da Administração Direta. Pedido de informação parlamentar número 36 de 2018, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Dando prosseguimento, comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de Lei Complementar número 11 de 2018 e a mensagem retificativa número 1 ao projeto de Lei Complementar número 4 de 2018, ambos de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. Os projetos referidos seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência número 201 a 204 de 2018, que foram publicados e encaminhados na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça chamar os oradores na hora de inscrição. Com a palavra o vereador Guilherme Vogt Júnior. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares vereadores, a mesa diretora, bem como as pessoas que se fazem presente aqui nessa noite, aos nossos internautas que sempre nos acompanham nos seus lares, bem como aos nossos colaboradores desta casa. A todos uma boa noite.
Senhor presidente e nobres pares vereadores, tenho aí umas fotos iniciando. Vamos mostrar aí a foto sobre, finalmente, vereadores, a ponte da Fritz Lorenz, a ponte Pense da Fritz Lorenz, que liga o bairro Araponguinhas, ali na Via Haas. Finalmente ficou pronta, já estão usando, inclusive, infelizmente, ela ainda tem uns acabamentos para fazer, como as cabeceiras. Ali a ponte ela está pronta, estive vistoriando, está muito bem feita, bem legal, melhor do que aquela na Dona Clara, vereador Rubens, que no início foi feito. Ali foi feito um serviço bem melhor, porém, agora está melhor, né? Claro, mas no início, digo, né? As cabeceiras, põe mais uma foto aí. O problema é as cabeceiras, que ainda estão desse jeito. Pode passar mais uma enorme pedra, ali para provavelmente evitar que subam carros por aí, né? Mas só tem uma tábua ali de acesso para bicicleta, para moto. E pelo que consta, eu ouvi na rádio também, entrevista do secretário da ADR de Blumenau, que agora não é mais o seu Emerson, é agora Miguel Soares. Ele disse na rádio que estava pronta, entregue para a comunidade, mas desse jeito, infelizmente, não dá para a comunidade usar. Vereador Fibes, quer falar alguma coisa? Se me permite uma parte, vereador. Conversei justamente com o Dr. Miguel Oni Soares, na semana passada, que esteve também nessa casa, e expôs essa situação para ele, de que a ponte estava não num todo terminada, mas faltava a questão das cabeceiras, e também coloquei a situação dessa pedra. Na verdade, algumas pessoas atravessaram a ponte de carro ali. Isso. Então, assim, foi colocada essa pedra ali para evitar que as pessoas transitassem com veículos ali. Então, daí ele me garantiu que estaria passando ali, e de que também estaria vendo essa questão das cabeceiras. Então, amanhã eu me prontifico de, mais uma vez, entrar em contato com o Dr. Miguel para saber dessa situação, porque eu também já tinha falado, acho que nessa casa, talvez há um mês atrás, a gente trouxe umas fotos, também estava nessa mesma situação, e eu coloquei isso pessoalmente para o secretário, de modo que realmente a finalizar, entregar a obra pronta, né? Não pela metade ali. Exato. Faltando essa cabeceira. Né? E em relação à pedra, sinceramente, eu acho que no fim das contas é melhor que ela fique ali, porque senão as pessoas vão acabar transitando com um veículo ali em cima e é capaz de aquilo não suportar e vir a causar algum prejuízo ou algum dano maior. Obrigado, vereador Fibes. E é justamente esse questionamento que eu fiz, de não poder entregar uma obra assim, né? Então, que pelo menos tivesse as cabeceiras prontas, a pedra que fique, né? Justamente para não subir carro, ou façam como foi feito na Dona Clara, tem uns pilares de concreto, né? Vereador Rubens, no início, né? Tanto no início como no final da ponte tem concreto, né? Se não me engano, né? Para não subir com o carro lá. Vereador, podia... Por favor, Rubens. O senhor foi olhar a madeira, que tipo de madeira é? Não conheço nada de madeira, nada. Infelizmente eu não conheço. A Dona Clara, quando foi feita, também foi feita de eucalipto verde, né? E depois a madeira, né, acabou sendo jogada tudo fora, né? Hoje é maçaranduba. Aí devia ver, alguém dar uma olhada qual é o tipo de madeira, né? Não entendo nada disso, tá? De madeira, essas coisas. Mas assim, aparentemente está bem feito. Se é bom material, não saberia lhe dizer. Passa mais, porque isso aqui, ó, é do lado da Fritz Lorenz, né? Onde tem essa pedra grande é do lado da Fritz Lorenz. No lado esquerdo aqui, agora a foto do lado esquerdo já é da rua Blumenau, ali na entrada do Pasquim. Pode passar essa ainda da Fritz Lorenz, ó, na rua Blumenau ali, né? Na entrada do Pasquim, ali já eles botaram uma macadâmia ali, já parece até que carros já andaram querendo subir ali, por isso tem também nesse lado de cá a pedra. Pode passar. Então, outra coisa que me chama muita atenção, a pedra do lado esquerdo ali, ó, se os senhores notarem, a cabeceira da ponte praticamente em cima da via, tem ali 2 metros talvez de calçada ali, né, que é para ser estacionamento, encostamento. Porém, se um dia for alargar essa pista ou alguma coisa parecida, está praticamente em cima da via. Muito perigoso isso, ao meu ver, né? Ao meu entender leigo, mas creio que não está muito correto ali, muito em cima
Por favor, Rubens, mas senão eu não consigo. Vereador, só para o guia, não sei se o senhor olhou, o guia em cima do concreto. Lá na Dona Clara, os guias onde o cabo vai em cima, ele estava jogado debaixo. E um senhor do ferro velho levou embora. Eles estão lá na Dona Clara, direto em cima do concreto. Com o tempo, aquilo estoura. Não sei se ali também foi feito Também assim. não observei isso. Por favor, Mari. Então tá aí a ponte, ó, aparentemente muito bem feito. Pode passar, Mari. Então era isso, né? As outras fotos, por favor, da Irmã Guzman, porque meu tempo está estourando já. A Irmã Guzman, no bairro Quintino, na Vila Germer. Há 2 meses nós estávamos cobrando esse concerto e já tinham ido lá colocar cavalete. Pode passar, Maria? Ó, mais uma, pode passar, tanto aqui, os 2 locais aí, ó, tá vendo? Há 2 meses nós vínhamos cobrando e semana passada, na segunda-feira, eles estiveram no local, abriram aquele local tudo e deixaram com cavalete tudo isso. E eu vinha cobrando no setor de obras e hoje, então, felizmente, hoje, na terça-feira, eles estiveram lá e concluíram o serviço. Então, quero agradecer aqui o setor de obras, mesmo depois de tanta cobrança, né, que não precisava acontecer isso. Tem outros locais também que colocam um cavalete e fica lá meses, né? E nesse caso ali, exatamente 2 meses. Põe de volta, Mari. Estava desse jeito assim, ó. E uma mais abaixo também. Mari, mais, ó. Estava desse jeito aí, ó. Uma semana só no cavalete e esse buraco aberto assim. E hoje eles foram lá e consertaram. Então, parabéns ao Poder Executivo e principalmente ao setor de obras por finalmente concluir o serviço. Mari, muito obrigado por serviços aí, nos auxiliar aí no telão. Senhor presidente, esses poucos minutos, secretário, que eu tenho ainda, quero falar aqui que ontem nós fomos recebidos pelo senhor Richard. Eu e o vereador Fabrício estivemos lá em uma reunião com ele, o Richard do Grupo Vidas, que administra o Hospital Oase. Tivemos aí uma conversa de praticamente 1 hora com ele, muitas audiências, muitas reuniões. Tanto é que já os médicos estavam esperando por uma reunião, enquanto que nós ainda estávamos lá. Mas tivemos todos os esclarecimentos, o Richard prestou, tanto para a mídia, como também para o Grupo Vidas, como também para os empresários e ao ASET, os médicos, enfim, esclarecendo todos os fatos do que realmente aconteceu, do que realmente está acontecendo. E tudo prova, claro que agora tem um inquérito e vai ser ouvido, vai ter todas essas coisas. Como nós falamos aqui, o próprio vereador Ito comentou isso, e eu também ressaltei, que muito pré-julgado nós estávamos julgando, né? As pessoas estavam julgando, nós não, as pessoas estavam julgando e já condenando o Richard, né? Que estava nessa situação. Mas, graças a Deus, tudo indica e tudo que ele nos provou, ele não tem absolutamente nada a ver com esse grupo que administra lá o hospital na Penha, que na época, em 2011, ele ainda fazia parte, mas ele se desligou. O Fabrício provavelmente vai falar sobre isso depois também, mas ele se desligou já em 2011 e a partir de então que houve aqueles rolos e nada a ver com o Grupo Vida ou com o Richard, muito menos com o nosso hospital. Como houve muitas pessoas nas redes sociais se manifestando e pedindo esclarecimentos, jogando já a população contra a administração do hospital, o que lamentavelmente deixou, né, o hospital numa situação bem chata. Mas nós tivemos paciência, nós aguardamos e nós buscamos essas informações justamente para que hoje nós possamos aqui falar para o público, para as pessoas que nos acompanham, e principalmente para os senhores vereadores, que o Richard e o Grupo Vida nada tem a ver com aquela situação. Presidente. É só para voltar àquele assunto da ponte, eu recebi o comunicado agora, nosso amigo Volney Fernandes está acompanhando a sessão da Câmara, da Rádio Um abraço, Pérola, Volney. né? E ele passou informação que ele entrevistou Miguel Soares, secretário da ADR, e as cabeceiras só não foram terminadas, finalizadas ali, porque não constava ali no projeto, né, a questão das cabeceiras, mas ele já pediu ao pessoal da engenharia providenciar
para que possa ser executado ali, finalizado a obra, inclusive, acho que remoção das pedras, vai ser colocado ali algo mais pertinente ali para essa situação e feito a finalização da obra aí nos próximos dias. Essa foi a informação que ele passou quando entrevistou, inclusive, o Miguel Soares, que falou isso ao vivo na Rádio Pérola. Ok, obrigado, senhor presidente. Obrigado, Volney, que está nos acompanhando. E sempre é bom essas informações já ser trazidas, porque já o vereador Fibes também já comentou sobre isso. E, inclusive, o senhor mesmo vai se empenhar de dar uma olhada nisso. E também a todos os internautas que nos acompanham, né, nesse horário. Então, é sinal que nós estamos, sim, as pessoas estão atentas àquilo que nós estamos praticando aqui na Câmara de Vereadores. Só para finalizar, então, um minuto. Obrigado. Voltando, então, a essa questão do Hospital Oasi, nós ficamos muito felizes e sabendo, né, porque nós já tínhamos comentado aqui na terça-feira passada, da idoneidade do senhor Richard, que até então nós não tínhamos nenhum tipo de indícios que podia ser ele. Fica muito chato para ele mesmo, mas ele foi muito claro, ele saiu muito mais fortalecido dessa questão. O Fabrício esteve lá comigo e eu vi ele com muito mais vontade de continuar esse trabalho junto ao Hospital Oasi. Então, vamos aguardar agora esse inquérito ser instaurado e tal, porque existem pessoas que estão detidas, estão no presídio, inclusive, que realmente tem alguma coisa a ver com isso. Mas, graças a Deus, e fico feliz por isso, que o nosso hospital aqui nada tem a ver com isso. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fabrício Dal Castagna. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, aos presentes. Está ficando cada vez mais cheia a Câmara aí com os assíduos. Parabéns a todos que vêm aí a todas as sessões. Inicialmente, presidente, quero agradecer aqui o serviço da nossa servidora, Karina, que conseguiu um espaço na rádio, meu Deus, página 2, não conhecia, fui lá hoje dar uma entrevista, inclusive o presidente, o André, falou que já entrevistou o presidente, uma entrevista bem bacana, uma nova proposta alinhada aí com as novas mídias sociais, inclusive ela é transmitida ao vivo por live, né? Ó, live, essas palavras novas aí do mundo da internet, e muito bacana. O André é um rapaz muito inteligente, até hoje ele estaria aí, não conseguiu vir, provavelmente, mas é uma proposta interessante, uma proposta nova. Gostei muito do espaço, da conversa, então quero agradecer aqui a servidora, que faz um excelente trabalho, e o trabalho como tem que ser feito dentro de uma Câmara ou em qualquer local público. Existem as questões pessoais partidárias, isso é normal e natural, mas a Karina, assim como todos os nossos servidores aqui, trabalham sem siglas partidárias. Isso que é importante. Temos que pensar no legislativo. Então, com certeza faz um grande trabalho. Presidente, hoje eu estava pensando do que eu iria falar aqui, dessa situação que aconteceu na semana passada, que foi o motivo de conversa de todas as casas de Timbó, eu imagino. Aliás, teve 2 pontos, né? Teve 2 prisões que mexeram aí com a região. E aí eu me lembrei do filósofo Aristóteles. Aristóteles falava que a prudência é a mãe de todas as virtudes. E o que é prudência, né? O que é ser prudente? É buscar o caminho do meio. O meu amigo músico aqui, o Fibe, sabe, o Mutucci, sabe muito bem que a palavra harmonia na música ela é tudo, né? Se não houver harmonia, aliás, a palavra harmonia vem da música. Se não houver harmonia, você não consegue ter uma boa música. E a harmonia na nossa vida, para Aristóteles, é justamente isso, é você achar o caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, tentar achar o caminho racional, o caminho do meio, o caminho da harmonia. E a prudência justamente seria isso, você antes de emitir uma opinião, antes de tomar uma ação, você ter certa cautela, analisar, pensar. Não que você deve ser, vamos pegar um exemplo, o Pisolati, por exemplo. Pisolati, nós não podemos esquecer tudo que ele fez pelo município de Timbó. Se eu não me engano, ele ainda é o deputado federal que mais trouxe recursos para o município.
se eu não me engano. Mas teve coisas aí, junto à justiça, ao qual está sendo julgado, que pesam contra. Mas também não dá para esquecer que houveram coisas positivas. Então dá para jogar tudo no inferno, mas também não dá para jogar tudo no céu. Tem que procurar um caminho do meio, um caminho harmônico. Semana passada, na sexta-feira, eu estive com o vereador Ângelo, vereador de Rodeio, que teve uma situação lá que ele foi preso, estava junto com o pessoal lá que estava testando uns cachorros de caça, e aí ele acabou sendo preso. E pagou a fiança, saiu, e aí foi assim, Deus nos acuda, muita gente falando um monte de coisa, né? Sem saber, principalmente questionando, aí não diretamente a índole do vereador, mas do político. E não dizendo, o que o vereador tem que estar metido nessas coisas? Vai fazer alguma coisa pelo município. Então sai de um extremo, não que ele estava certo o que estava fazendo, mas ao mesmo tempo não precisa você jogar totalmente no inferno, até pela pessoa que é o Ângelo. Da mesma forma, quando as pessoas, sem ter noção exata, e aí coloco todo mundo, a gente tem que tomar cuidado quando nós somos levados pelas paixões. E é isso que Aristóteles fala. O homem que é só levado pelas paixões é um idiota. O homem que é só levado pela razão é um idiota. Precisa achar o caminho do meio. Quando o André chegou, André, boa noite, estava falando de você até pouco tempo atrás aqui. Vamos pegar um exemplo do questão partidária. É óbvio que eu, como partidário, não fica com um quê de felicidade quando acontece algo que pode vir a prejudicar uma figura pública como Laércio Schuster, por exemplo. Mas daí a usar um feito que eu não tenho certo quais foram as noções para prejudicar o Laércio, querer usar um outro nome, uma prisão que eu nem sabia, eu e ninguém sabia ao certo, a não ser o que foi dito, o que foi expresso, não pode acontecer. Isso é ser levado pelas paixões, presidente. Não pode as pessoas ligadas aos partidos políticos de oposição acharem que, parece sim que estão fomentando. Eu lembro o dia que a polícia esteve recolhendo documentos lá no aterro sanitário, que nem é mais hoje comandado pela prefeitura, hoje tem lá o consórcio, mas onde mal saiu a notícia, já tinha gente do meu partido me ligando, tem que pedir uma CPI, porque vão pegar o Laércio. Calma, gente, calma. Logo depois, o Fernando, que faz um trabalho fantástico à frente, e tenho certeza que esses caras não foram lá conhecer o projeto maravilhoso que tem lá à frente do aterro. Não vão, porque gostam muito de ir no boteco, encher a cara e falar bobagem. Sim, é um recado para a cúpula do meu partido, sim. Chega de só falar, vamos agir, calma. Quando nós pegamos uma coisa, não podemos esquecer os fatos. Fato, 2011, o Hospital Oase estava para fechar as portas. Isso é fato. Hoje, toda vez que eu entro naquele hospital, eu fico emocionado em ver a melhora que ocorreu. E isso é fruto do trabalho do Instituto Vida. E o Instituto Vidas é o Richard. Ele representa o Instituto, ele é o nome principal do Instituto, tem toda uma estrutura que trabalha junto com ele. Agora, é fato que ele fez uma grande melhora. Simplesmente, sem saber do que aconteceu, jogar o nome de uma pessoa no lixo, é esquecer tudo de bom que pode ter sido feito. O cara foi julgado e condenado pela população, por boa parte da população. Eu vi alguns comentários no Facebook que eu fico pensando, meu Deus do céu, dá medo de ser uma pessoa pública, porque pode amanhã depois... E o Richard vai se explicar publicamente, me parece que vai ter uma coletiva de imprensa meio logo, ele vai explicar isso. Foi preso porque não pode mais ter, e aí o meu amigo advogado pode até dizer, a condução coercitiva não pode mais acontecer, e por isso é que foi preso. Porque como não tinha como fazer a condução coercitiva com todos, levou-se todos presos. Por isso, não tem nada que pese, aliás... Eu perguntei uma vez para o Richard se ele estava aprontando lá no Hospital Oase. Ele me mostrou todos os relatórios auditados. Então, antes de sair falando bobagem, porque o cidadão chegou aqui de um jeito e está de outro, não sei o quê, estão as portas abertas, vão lá e perguntem. E isso não é só do Richard, ou só do Ângelo, ou só de qualquer outro, de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Inclusive eu, Fabrício,
qualquer um, a gente acaba às vezes julgando muito rápido, nos falta prudência. Procurar o caminho do meio. Olha, Aristóteles falou isso há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás. E boa parte do que a Igreja Católica usou de base para a sua fomentação lá na Idade Média veio inclusive de Aristóteles, de Platão. Então, quem é um bom cristão tem que lembrar que esses preceitos de prudência, de respeito ao próximo, de analisar antes de emitir uma opinião é importante. A justiça cabe saber se houve ou não houve imprudências lá no Instituto Adoniran, nome estranho. Adoniran, é um nome estranho. Cabe à justiça. Agora, não, eu já escutei muita gente dizendo assim, ó, não vou mais pagar o IPTU por causa que estão roubando para ir para Disney. Por favor, não falem bobagem. Vão lá conhecer aquele centro cirúrgico que ficou maravilhoso. Vão lá conhecer a UTI que está salvando vidas. Está lá sendo construída a UTI neonatal. Nós não podemos confundir as coisas. Também não pode, claro, a gente vê, tem que ficar quieto, tem que engolir, porque também tem um discurso político, porque a gente sabe que não teria sido feito tudo que foi feito se não fosse o empresário de Jaraguá dar os 5, 6, 7 milhões que deu. Também não podemos, se não fosse a Lúcia ajudar com 1,5 milhão, se não fosse a população de Timbó ajudar com o IPTU, se não fosse os empresários de Timbó ajudar, e se não fosse também a prefeitura, tanto na outra gestão quanto essa gestão ajudar. Aliás, eu não tinha me apego, quem me falou foi o vereador, eu não tinha me apego ao detalhe. Nós votamos aqui um projeto de anulação e suplementação, passando R$220 mil para o Hospital Ásia, para custeio. E aí alguém na rua já me disse, está vendo, ó, o Hospital Ásia não está conseguindo manter lá a UTI, estão tendo que passar dinheiro. Sabe de onde que veio esse dinheiro? Eu não tinha me lembrado. O deputado Peninha mandou esse dinheiro para o hospital. Só que como não dá para mandar direto, tem que passar vai no caixa da prefeitura, e a prefeitura é que manda para o hospital. Então veja só, não é que não tem dinheiro, não é isso, é que está sendo repassado. Então, terminar, vamos tomar cuidado, porque quando a gente fala de pessoas públicas, ou de qualquer pessoa, é importante que se tenha o caminho do meio, prudência, prudente em tudo. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que nos assistem aqui, seus lares, também aos colaboradores, também o pessoal da imprensa aqui presente, obrigado. De fato, o vereador Fabrício, a página 2 está fazendo um belíssimo trabalho, inovando na questão da informação, principalmente no mundo que vivemos atualmente, onde tudo é muito tecnológico, muito avançado e muito rápido, né? Parabéns aí a todos os idealizadores e colaboradores daquela instituição. Também em relação à servidora Karina, e na verdade, assim, de uma maneira geral, em todos os servidores dessa casa, independente de ser oposição ou situação, a gente, pelo menos, eu particularmente, venho sendo atendido, na medida do possível, sempre muito bem aqui nessa casa. Não tenho do que reclamar. De repente, eu vou ser repetitivo em relação aos discursos já que me antecederam, mas quero iniciar a minha fala lendo o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. A gente viu de que houveram muitos comentários, e a maioria deles denegrindo a imagem, inclusive do hospital e de pessoas ligadas ao hospital, infelizmente, tomando um partido, tomando aí uma atitude com toda certeza precipitada, né? A gente que trabalha, operador do direito também, a gente vê de que as pessoas não podem sair julgando as pessoas ou tacando pedra, né, sem saber a outra versão, a outra cara do assunto, né? Então, conforme o vereador Fabrício bem colocou, é necessário que se haja prudência, né? Não pode se sair julgando as pessoas
E não só falo de pessoas públicas, né? Qualquer pessoa. Ah, porque eu vi a pessoa entrando num carro. Não, espera aí, mas talvez só pegar uma carona, né? Então, assim, muitas vezes, aquela pessoa desavisada e que não tem muito o que fazer, né, que sai julgando as pessoas e falando bobagem, né? Principalmente nas redes sociais, hoje em dia, que é uma coisa muito fácil, acessível a todos, então as pessoas saem colocando muita coisa equivocada nas redes sociais. Em relação ao próprio Hospital UAS, a gente sabe de que existem empresários seríssimos da nossa cidade envolvidos naquela instituição, e também as senhoras da OASET, que com certeza jamais permitiriam qualquer tipo de irregularidade. Então, eu quero aqui enaltecer e parabenizar todas as pessoas envolvidas na administração daquela instituição, de quem eu conheço várias delas, e também até mesmo o próprio senhor Richard, eu conheço há pouco tempo, mas pelo que a gente viu dele trazido nessa casa, e também do que saiu nas mídias, né, de que, de fato, foi apenas uma forma de conduzir todas as pessoas, a princípio, acusadas no inquérito que está instaurado, e de que, conforme também o vereador Fabrício falou nessa tribuna também, já estava tudo marcado aqui no meu discurso, mas Fabrício, tu praticamente já falaram tudo. Que bom que nós estamos com o mesmo pensamento. De que, em razão aí da extinção e da declaração de abusividade da condução coercitiva, declarada pelo STF, por 6 votos a 5, né, diga-se de passagem, não mais é possível a condução coercitiva. Eu, particularmente, eu coaduno do pensamento que deveria ser possível, sim, porque é muito mais prudente você levar alguém coercitivamente só para ir lá depor, do que ter que mandar prender preventivamente para poder pegar o depoimento dessas pessoas. Então, assim, no meu entender, o entendimento da maioria dos ministros do STF, a meu ver, é equivocado, mas, enfim, eles são a Suprema Corte Brasileira de Justiça, eles decidiram por maioria de que é abusiva e inconstitucional a condução coercitiva. Então, o que resta fazer os juízes agora? Levar todo mundo preso preventivamente, e vai ter que pagar advogado, vai ter que pagar fiança, muitas vezes, para conseguir se libertar da prisão, porque não tem mais como levar coercitivamente. Então, a meu ver, é uma atitude, a meu ver, equivocada, tomada pelo STF, mas, enfim, também, só para finalizar, realmente ressaltar que ninguém pode ser considerado culpado, senão por sentença transitada e julgado. Então, as pessoas realmente têm que tomar um pouquinho mais de cuidado antes de sair falando mal de pessoas e de instituições como é o ASE, principalmente, que é gerida e administrada e também cuidada por pessoas de tamanha qualidade como as senhoras do ASET e também vários empresários naquela instituição. Seria isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Douglas Marchetti. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentar os companheiros da mesa, cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimentar toda a plateia aqui presente, o André, da Rádio PG2, diretor desta casa, o senhor Vigo Destaque, todos que nos acompanham também pela internet e os servidores desta casa. Inicialmente, quero parabenizar aqui a Sociedade de Alegria, que no último domingo completou 100 anos de fundação, né? Lá eu estive juntamente com o vereador Rubens Borsa, na qual estava fazendo a programação da Rádio Cultura, com o vice-prefeito também Marcelo Ferrari, estivemos lá prestigiando as festividades daquela sociedade, uma festividade muito bonita, inclusive com homenagens aos ex-presidentes, ao Senado Mais Justo, e todos aqui desta casa sabem, porque todos participam, todos têm um certo elo de ligação, todos têm conhecimento do quanto é custoso, do quanto é necessário ter dedicação para se manter essa tradição da cultura alemã através dos clubes de caça e tiro, em todos os bairros, em todas as sociedades, nas 10 sociedades que nós temos aqui na nossa cidade de Timbó, e a Sociedade Alegria, então, completando 100 anos de fundação, um momento histórico, marcante para aquela localidade, do bairro Dona Clara, para aquela sociedade,
E vale lembrar também que, desde 2009, né, houve uma luta aqui do então vereador Viggo Stark, hoje diretor desta casa, justamente para que pudesse ser encaminhado um recurso, uma subvenção para os clubes de caceteiro, para a manutenção dessa cultura, né, para a sustentação dessa cultura, pedido este que foi aceito pelo executivo da época, pelo ex-prefeito Laércio. Desde então iniciou-se um repasse anual, né, de uma subvenção. Na época, acho que 5 mil foi o início, né, a primeira parcela que foi repassada. Hoje já está em torno de 9 mil reais, né, ano que vem deve ser em torno de 10, enfim, ano a ano vem se aumentando um pouco. Acho que isso ajuda e contribui muito e é fundamental, né, para a manutenção da nossa cultura esta, uma cultura alemã, mas que a gente vê muitas famílias se reunindo aos finais de semana nessa sociedade. Então, parabéns à Sociedade de Alegria, parabéns à administração municipal, atendendo o pedido do vereador da época, o vereador Viggo Stark, numa luta, inclusive também do Flávio Stray, que era presidente da Associação dos Clubes de Caceteiro, que fundou a Associação dos Clubes de Caceteiro para dar sustentação aos clubes de caceteiro aqui da nossa região, da nossa cidade de Timbó, né, e também a esta casa que nunca se refultou da responsabilidade em aprovar esses recursos, em repassar esses recursos a essas entidades que fazem um trabalho de preservação cultural importante aqui no nosso município, deixando um legado a todas as nossas, né, as nossas crianças, adolescentes, né, toda a nossa juventude, que realmente consegue observar através das atividades culturais desses clubes, né, e ter né, consegue né, recapitular, consegue rever um pouquinho da história dos antepassados nossos que trouxeram isso na bagagem. Eu acho que aqui eu não posso também deixar de falar e de fazer um comentário acerca daquilo que aconteceu com o senhor Richard, até porque, né, eu muitas vezes vim aqui nesta tribuna e muitas vezes aqui nos meios de comunicação, nas rádios, jornais, enfim, comentamos a respeito acerca da reestruturação da nossa saúde de Timbó, né, e inclusive essa reestruturação que passou, né, pelo Instituto Vidas, passa pelo Instituto Vidas, né, que veio a Timbó em 2011, e vale lembrar, como muito bem colocou o vereador Fabrício da Castagni, né, em palavras aqui muito interessantes, inclusive usou um termo aqui que é a prudência, que eu acho que isso que é fundamental e que falta um pouquinho nos dias de hoje, né, e que eu acho que é importante lembrar que lá em 1º de abril, uma data inclusive um pouquinho curiosa, né, 1º de abril, mas 1º de abril de 2011 era a data marcada para fechar o Hospital Oasi, né. Então, eu acho que as pessoas, quando a gente toma conhecimento de alguns fatos, com relação àquilo que aconteceu nessa semana, deveria um pouquinho voltar no tempo, né, e rever aquilo tudo que Timbó enfrentou, aquilo tudo que Timbó passou naquela época, né, um hospital que estava com um déficit muito enorme, né, um hospital que tinha uma deficiência muito grande na sua estrutura física. Existia um sistema SEMUR, criado na época pela atual gestão, pelo atual governo, lá de 2008, 2007, um sistema falho, num prédio caótico, uma estrutura física caótica, né, um momento muito difícil que passava o município de Timbó, né, uma saúde muito debilitada, como já disse, um hospital com data marcada para fechar, o único hospital ainda existente na cidade, e que aí iniciou-se, através de um grande desafio, uma reestruturação liderada, sim, pelo ex-prefeito Laércio, juntamente com a equipe, né, as senhoras da UA7, o corpo clínico do Hospital Oasi, empresários, com a comunidade, e aí com a contratação do Instituto Vidas, na qual o seu diretor, né, Richard Chozek, né, que dirigia aí o instituto, que veio para administrar o Hospital Oasi, e que culminou com toda essa reestruturação da saúde, né, com a volta do pronto-socorro para dentro do hospital, com a construção do centro cirúrgico, construção da agência transfusional de sangue, com a construção do novo, do centro clínico, de diagnósticos e imagens, né, enfim, com toda a reestruturação para que culminasse também com a construção da UTI adulta, agora com a construção da UTI neonatal, e que vale lembrar que naquela época nós discutíamos, inclusive na Câmara de Vereadores, que não era aqui, lá em 2013, lembro muito bem disso, lá na Câmara Antiga, nós discutimos com relação a todos esses projetos, e existia muita dúvida por parte de uma grande parte da comunidade, de alguns parlamentares, inclusive, né, dúvida no que diz respeito, no que tange a questão dessa reestruturação. Se colocava, inclusive, em xeque que isso não poderia dar certo e que Timbó não comportaria ter uma UTI. E que hoje isso se torna uma realidade, e que bom, né, que essas pessoas reconhecem
que isso foi possível e que hoje a nossa saúde é uma saúde modelo, não só para o estado de Santa Catarina, mas também para o nosso país, em termos de gestão. E aí, quando surge uma notícia dessa, e aqui eu quero parabenizar o vereador Fabrício, que colocou muito bem essa situação aqui, assim como os demais vereadores, quando surge uma situação dessa, onde o administrador do Instituto Vidas, um instituto que administra o hospital, tem algo a esclarecer para a Justiça, ou, enfim, nesse caso para o DEC, enfim, e prestou os seus devidos esclarecimentos, inclusive hoje veio a público, através de alguns meios de comunicação, eu acho que vai dar algumas entrevistas também durante essa semana, esclarecendo os fatos, na qual colocaram ele nesta situação. Infelizmente, muitas pessoas colocam em xeque toda a estrutura do hospital, colocam em xeque toda a administração pública, colocam em xeque a administração do ex-prefeito Laércio, do prefeito Jorge, acabam destruindo a imagem da nossa saúde, destruindo a imagem da gestão eficiente e transparente que foi feita e vem sendo feita agora também pelo prefeito Jorge, destruindo a imagem do nosso Hospital Oase, a imagem da nossa cidade de Timbó. E eu pergunto, essas pessoas por hora dizem, eu tenho orgulho de ser timboense, amo a cidade de Timbó, e por vezes colocam no lado do lixo a cidade, em virtude de uma situação, de uma notícia que surgiu, em algo que alguém precisa prestar algum esclarecimento, que não há nada a ser, ou seja, havia apenas uma investigação, não há nada real, não há nada concreto, e infelizmente é nesse momento que nós precisamos ter uma reflexão, fazer uma reflexão e dizer que de fato a palavra correta é prudência. Nós precisamos ter prudência. Eu me lembro há pouco tempo atrás, quando nós tínhamos a questão da greve, inclusive no município de Timbó, onde um posto de combustível recebeu, através do prefeito Jorge, uma ordem para abastecer carros de médicos que precisavam vir para o hospital, prestar o atendimento, para que o hospital não parasse, que o hospital pudesse... houve toda uma série de comentários desnecessários na mídia social, uma série de comentários absurdos, colocando em xeque a administração pública, colocando em xeque, enfim, várias situações, ou seja, de abuso de poder, de que as pessoas ligadas ao governo estavam tendo combustível e a comunidade não tinha, ou seja... É muito fácil as pessoas hoje criticarem, hoje a pessoa abre simplesmente o seu Facebook, abre a mídia social, manda uma mensagem pelo WhatsApp, mas eu acho que é preciso ter um pouquinho mais de cuidado, porque aí quando você coloca em xeque a vida de uma pessoa, você tem que pensar que essa pessoa, ela tem família, essa pessoa tem toda uma história, e é preciso aguardar os fatos, para que os fatos sejam apurados, e nesse caso, pelo esclarecimento do senhor Richard, não há nada de ilegal, e muito menos com relação ao recurso público que é destinado ao Hospital Oase, que passa por esta casa analisa cuidadosamente todos os recursos que são encaminhados ao hospital, não há nada de ilegal com relação ao pagamento do IPTU, que vai para uma conta específica do município, que depois é transferido para o Hospital Oase, e que as pessoas em diversos comentários disseram, está aí o nosso dinheiro do IPTU, deve ser cego que não vê a construção da UTI, é impossível, deve ser cego, deve passar em frente ao hospital e não consegue ver a estrutura da UTI, não consegue ver que a estrutura da UTI neonatal está se finalizando. Está aí a cúpula do ex-prefeito Laércio, querendo jogar, de repente, o nome do ex-prefeito Laércio numa vala comum, sem olhar para toda a reestruturação, não só da saúde, mas do município de Timbó, na questão de infraestrutura. A cidade de Timbó de 2009 era uma cidade, hoje é uma cidade totalmente diferente. Ou seja, só não vê quem não quer enxergar. E aí por quê? Simplesmente porque ele é pré-candidato a deputado? Ou seja, nós precisamos de representatividade, nós precisamos de alguém, chegou a hora de nós termos alguém aqui no nosso município de Timbó, que venha nos representar, e tenha capacidade para nos representar, porque nós aqui muitas vezes penamos, e os parlamentares, meus companheiros, sabem disso, o quanto é difícil nós irmos ao governo do Estado pedir mais efetivo para a Polícia Militar, pedir estrutura para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, pedir infraestrutura das nossas rodovias que estão caóticas,
pedir manutenção nas nossas rodovias, manutenção das nossas escolas estaduais, que infelizmente aqui do lado do nosso Poder Legislativo tem um esqueleto de um ginásio que há anos não é finalizado pelo governo do Estado. Quantos pedidos já foram feitos aqui por esse parlamento adulto e também o parlamento jovem? Já fizeram vários pedidos para finalizar. Nossas escolas estaduais aqui do município de Timbó carecem de investimento. Quantas vezes por hora nós viemos a essa tribuna falar do déficit com relação à saúde, atraso de repasse do nosso governo do Estado? Sabe por que isso acontece? Porque nós não temos representatividade, porque nós não temos alguém que está lá, daqui do nosso município de Timbó, do lado do governador, do lado do secretário, batendo na porta todo dia, reivindicando as melhorias, não só para a cidade de Timbó, mas para a nossa região. Aí você pensa o bem para a cidade, simplesmente surge uma notícia, chegou a oportunidade de colocar o nome do pré-candidato a deputado numa vala comum. Infelizmente ainda continua aquele sentimento de muitas pessoas, do quanto pior melhor, do quanto pior melhor. Mas quando pergunta, eu tenho orgulho de morar aqui, sou timboense de coração, amo essa cidade, ama nada, que se amasse iria torcer, independente de partido, independente de governo. Para isso tem eleição, e a comunidade escolhe o seu governante, e a partir daí a torcida devia ser única para o desenvolvimento e o crescimento da cidade de Timbó, porque isso nós vivemos na 10ª melhor cidade do país, é fruto dos nossos ex-governantes, é fruto de um trabalho competente, um fruto de governos que passaram, que fizeram o seu melhor pela cidade. Se nós somos a 24ª maior arrecadação do estado de Santa Catarina, é porque temos pessoas competentes, porque temos pessoas que trabalham, acordam cedo, dormem tarde, um povo ordeiro, um povo disciplinado. Mas infelizmente existe algumas pessoas que, repito, parece que torcem, quanto pior melhor. Então é preciso ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela e um pouco mais de prudência. Porque quando surge um fato, como o vereador colocou, inclusive lá no aterro sanitário, chegou o momento, a bomba estourou. Mas que bomba, gente? Vamos tomar cuidado, vamos se olhar um pouquinho mais de repente no espelho, fazer uma reflexão, né? Será que você também não deve? Será que é só o outro? Será que apontar o dedo é mais fácil? Sempre é mais fácil, né? Mas a gente precisa refletir um pouquinho mais, porque quando a gente coloca, simplesmente pega uma notícia e joga a notícia numa mídia social, ou enfim, se aproveita de uma determinada situação que não é concreta, que não é uma situação de ilegalidade com relação à administração pública municipal, você está jogando o nome da cidade de Timbó no lixo. Como foi feito recentemente aqui com uma CPI. Vereador, 1 minuto, vereador. Sua Obrigado. conclusão. Que eu sempre dizia aqui, vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado, porque 3 pés de eucalipto é a cidade de Timbó, não é 3 pés de eucalipto. A gente precisa apurar os fatos, claro que sim. Mas, gente, vamos tomar cuidado. 3 pés de eucalipto leva o nome da cidade de Timbó, muitas vezes, ao ridículo. Leva o legislativo ao ridículo. 2 cargas de macadame para botar para fazer a calçada da casa. Expõe o nome de Timbó ao ridículo. Expõe o nome do legislativo ao ridículo. E nós não estamos aqui para pagar esse papel, não. Estamos aqui para ser responsáveis das nossas ações. Estamos aqui para contribuir. Estamos aqui para trazer sugestões, para ajudar o nosso prefeito, para ajudar o nosso governo a desenvolver a cidade, a fazer a cidade crescer, a fazer a cidade ser a 9ª, a 8ª, a 7ª, a 1ª melhor cidade do país para se viver, para fazer a nossa cidade ser a 20ª, a 10ª maior arrecadação do município, para fazer vocês, para fazer a nossa comunidade que nos assiste agora, a toda a nossa comunidade timboense, ter uma cidade com amplo desenvolvimento e uma das melhores cidades para viver com qualidade de vida. Esse é o nosso trabalho aqui. Infelizmente, às vezes, se coloca as paixões, como meu companheiro vereador Fabrício colocou agora aqui, coloca as paixões acima de tudo, paixões partidárias, paixões muitas vezes de olhar, pensar simplesmente com essa paixão, pensar com o fígado, como diz o ex-prefeito Laércio, e aí simplesmente jogar o nome de Timbó na lata do lixo,
ou, infelizmente, torcer, muitas vezes, quanto pior, melhor. Infelizmente. E com o meu sentimento aqui de repúdio a esse sentimento. Vamos torcer sempre para que a nossa cidade de Timbó cresça e progrida sempre. Esse é o meu desejo à cidade de Timbó, e é para isso que eu estou aqui e quero dar a minha contribuição na medida do possível sempre, para que a gente possa desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos. Passamos aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao secretário que faça chamar os oradores na hora de inscrição. Não havendo oradores inscritos, passamos neste momento à ordem do dia. Primeiro item da pauta. Discussão única. Projeto de Lei nº 31 de 2018. Institui a unidade monetária ambiental para o efeito de cálculo de atualização monetária e unidade de referência de valores expressos na legislação ambiental municipal e da outras providências. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. O secretário fará a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Segundo o item da pauta, discussão única, projeto de lei número 32 de 2018, dispõe sobre a denominação do binário constituído pelas ruas Japão e Rua Nicarágua. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Terceiro item da pauta, discussão única, projeto de lei número 33 de 2018, altera o artigo 2º da lei número 2.957, de 16 de abril de 2018. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Quarto item da pauta, discussão única. Projeto de lei número 34 de 2018 autoriza a abertura bem como a suplementação de crédito especial no orçamento do programa 2018 da administração direta. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestou pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. O secretário fará a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Quinto item da pauta, discussão única. Pedido de informação parlamentar número 36 de 2018, leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 36 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após deliberação oficie ao prefeito para: com relação às ruas projetadas, busca-se saber se existem ruas projetadas no perímetro urbano. Caso a resposta for positiva, quantas são e sua localização? Há quanto tempo estão com a denominação de rua projetada e quais os impedimentos para sua denominação oficial? As ruas projetadas podem receber os mesmos serviços públicos das ruas regulamentadas? Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 19 de junho de 2018, vereador Carlos Adriano Krieger. Conceda a palavra ao autor. Apenas para fins de fiscalização. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Pedindo informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na hora do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 19 de junho, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença e tenham uma boa noite.